Graça e paz, irmãos. Hoje eu estou gravando um vídeo de maneira diferente, com um visual, porque o tema em que nós queremos tratar é mais complexo e é um vídeo mais longo. Mas antes, porém, eu quero esclarecer que tentar estudar e entender a Bíblia nesses últimos 40 anos tem sido a nossa principal atividade. E, portanto, amados, aquilo que nós vamos expor aqui não tem nenhum cunho de provocação ou desacato, mas tão somente de trazer alguma contribuição num olhar mais teológico para aqueles que, por acaso, venham a se interessar. Eu quero iniciar, então, esse tema levantando a seguinte pergunta: onde está o profetismo bíblico na Nova Aliança? Eu quero ler dois textos iniciais. O primeiro é do Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E na sequência, no capítulo 15, no versículos 25 e 26, que diz assim, 26 e 27, Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho sobre mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amados, eu quero iniciar lembrando que a igreja, como parceira do plano profético de Deus, ela tem em primeiro lugar hoje uma responsabilidade coletiva de refletir, de implantar o reino de Deus nesse mundo caído. Portanto, a visão profética bíblica, ela passa pela visão teológica. Jesus tenta nos mostrar nesses capítulos que assim como Ele e o Pai são um, nós temos que nos tornar um com Ele para revelar o Pai. Porque Ele ser um com o Pai, para nós desconhecido, trouxe a revelação e o conhecimento desse Pai até nós, e que através de nós, por meio de Jesus, nós reconhecemos esse Pai e fomos reconhecidos como filho. Jesus provoca essa discussão ali no Evangelho de João, no capítulo 14, e com isso ele verifica diante daqueles discípulos quem estava realmente, quem havia entendido já a sua principal missão, para deixar esse legado de revelação entre nós. Então, por ele, Jesus se tornar um com o Pai. Quem vê a Jesus, vê o Pai, ou seja, ele se tornou um para revelar o Pai. E afinal, Hebreus 1, entendendo isso, capítulo 1, verso 3 diz: Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O que eu quis dizer e trazer desse parágrafo é que, através do Senhor Jesus, ele vem revelar o Pai a nós e nos dar acesso a esse Pai, mas também vem viabilizar o nosso acesso até o Pai. E quando ele diz eu, Pai, somos um, é em imagem e semelhança, aquilo que seria o propósito inicial nosso antes da queda. Ser um com o Pai em imagem e semelhança significa ser na forma de pensar, dos seus princípios, dos seus valores e dos seus planos. Isso é ser um com o Pai. Porém, o mundo continua não conhecendo,
Nós lemos no capítulo 15, no verso 26, agora nem o pai e nem o filho, porque o filho também se foi. Então caberá a nós revelar a Jesus, que por sua vez revelará o Pai. Ele disse no verso 25, isso equivale a dizer que quem vê ou conhece Jesus é quem tem que mostrar Jesus ao que não conhece. E uma vez que eu e você revelamos Jesus, Ele irá revelar o Pai àqueles que não conhecem. Então a pergunta que nós temos que fazer como igreja, como chamado, como vocação é: estamos revelando a Cristo, assim como Ele permaneceu estritamente na função de revelar o Pai? Por isso que o capítulo 14, o verso 7 começa dizendo: se tivesse conhecido. Então a questão é: como vou adorar, ser ou testemunhar quem não conhece o Pai? Isso ficou claro, queridos, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando o Senhor Jesus diz àquela mulher: vós adorais o que não conheceis. Então a primeira condição para que nos tornemos adoradores de verdade é conhecer. Isso é comprovado naquele episódio do capítulo 17 de Atos, quando o apóstolo Paulo vai ali no Areópago, e ali tem muitos deuses, e o apóstolo Paulo diz: eu quero falar com vocês a respeito do Deus desconhecido. E portanto que o Senhor Jesus veio nos revelar o Pai. Então nós conhecemos a Jesus pela palavra, pela experiência, ou seja, por termos recebido o Espírito, e com Ele e por Ele, então nós revelaremos a Jesus, que vai revelar o Pai. Eu estou dizendo e falando isso, irmãos, como uma condição primária, para que entendamos que a função principal, o princípio da igreja é revelar a Jesus, para que aqueles que não conhecem venham a conhecer o Pai. Eu quero começar na primeira aliança, talvez para ficar um pouquinho mais claro. Nós temos ali na primeira aliança a lei, os profetas e a monarquia. A lei é a vontade de Deus, seja ela de cunho espiritual, moral, seja vontade preceptiva, ela vem apontar e revelar a vontade do Pai. O profetismo é a boca de Deus, no Velho Testamento, mas nós temos que entender que essa escritura, ela estava ainda num processo de revelação progressiva, e portanto, quando nós estudamos ali a revelação progressiva, nós entendemos que através do profeta o Senhor vem trazer ainda o seu plano, apontando tudo para o plano da salvação. E nós encontramos especialmente em Isaías, ali o evangelho da primeira aliança, o evangelho do Velho Testamento, onde o profeta Isaías fala como se fosse o próprio Jesus falando algumas vezes. E a monarquia é para trazer a ideia do poder, da glória, da majestade, mas sobretudo do governo de Deus. Quando chega o Senhor Jesus, quando se cumpre a profecia de Isaías, então, que tudo apontava lei, profeta e reis, então ali nós temos 3 testemunhos na história da primeira aliança que apontam. Então nós dizemos que tudo foi predito pelos profetas. Então nós entendemos ali no Evangelho de João, capítulo 11, o verso 8 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O versículo 7 diz: pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são o Pai. Ou seja, essa unidade é resultado de uma só fé
uma só visão e um só propósito, uma só maneira de fazer as coisas. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. O versículo 8 que diz assim: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O Senhor Jesus está fazendo aqui uma comparação. É como se ele dissesse: vocês não aceitam o testemunho dos homens como verdade e não aceitaria então o de Deus? Então aqui o Senhor Jesus está caminhando num diálogo para construir uma lógica a respeito do sentido e do propósito do testemunho. Por isso que ele diz: eu não posso agora pegar o testemunho dos homens, mesmo daqueles que criam em Jesus. Ele não poderia depender. Por quê? Porque o Senhor Jesus ainda estava na fase de confirmar e testemunhar a respeito de que ele era o Messias. Então, no primeiro momento, o investimento, as ações, tudo que o Senhor Jesus fez fora para testificar a respeito do Pai, que havia predito a respeito dele sobre o Messias. Por quê? Porque a primeira coisa que estava em jogo é: você fala em nome de quem? Você veio da parte de quem? Então é isso, essa era a tônica do discurso e do questionamento dos fariseus. Na sequência, queridos, então nós podemos dizer que tudo foi predito pelos profetas. João 5,19 diz: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada podeis fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizeste, o Filho também semelhantemente o faz. E por conta do Senhor Jesus estar absolutamente alinhado com o que foi predito pelos profetas, mas sobretudo o que foi dito a respeito dele mesmo por Deus, nós dizemos na sequência que o Senhor Jesus não tinha agenda própria. Por que Jesus não tinha agenda própria? Porque ele estava ali com uma missão e no foco de dar e trazer o testemunho de que ele era o Messias que haveria de revelar o Pai. Então o capítulo 5, 31 diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Nós temos que entender essa sentença, queridos. O Senhor Jesus está dizendo: olha, se eu venho fazer coisa a respeito e com iniciativa própria, ou eu venho para cá ou vou para lá para provar quem eu sou, eu não sou verdadeiro. Eu, porém, não aceito o testemunho humano, digo-vos, entretanto, essas coisas para que seja salvo. O verso 36 diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. E por que Jesus está falando isso? Porque João Batista veio para testemunhar a respeito de Jesus. E a sequência diz: porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunha a meu respeito de que o Pai me enviou. Então a missão principal de Jesus no primeiro momento era revelar o Pai, testemunhar sobre o Pai, confirmar o que foi dito a respeito dele pelos profetas. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tenha ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Se porém não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se Jesus não tem agenda própria, a igreja pode ter? Então, antes de questionar essa questão da agenda própria da igreja, eu quero reforçar essa visão quando Jesus diz: se porém não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O Senhor Jesus está evocando uma condição
básica e sine qua non para se poder crer em Jesus. E jamais iremos obedecer sem entender que Ele é o fundamento dessa salvação, desse evangelho, dessa missão e dessa prioridade. E é por isso que nós levantamos então esse questionamento: se Jesus, para testemunhar sobre o Pai, não teve agenda própria, a igreja poderá ter? Continuando, queridos, aqui nós vamos dar um passo a mais na revelação. Por quê? Porque nós vimos que a lei, o profeta e os reis apontam para a cruz, e eu quero olhar então para o segundo momento em que o Senhor Jesus vai replicar esse modelo, essa chave da revelação para a igreja. Por isso que o capítulo 5, 21 diz: assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E no capítulo 7, verso 16, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina que ele está ensinando, é claro, né? Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, o que preservava a missão, a identidade e a veracidade do Messias era a fidelidade naquilo que foi dito pelo seu Pai, Jesus, Pai de Jesus. O verso 18 diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Aqui nós já podemos perceber, igreja, que o Senhor Jesus está nos dando os mesmos critérios que Ele usou e que Deus usou para revelar e confirmar a veracidade dele como Messias, e a veracidade da mensagem foi a fidelidade na mensagem. O Senhor Jesus replica isso dizendo: olha, quem fala de si mesmo está se priorizando, está se exaltando, está se promovendo. Mas se eu falo daquele que me enviou, então eu estou procurando a vontade, a honra e a missão daquele de quem eu recebi. Portanto, irmãos, ali no 14:8, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, o Senhor Jesus respondeu, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o 9 disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, amados, aqui na despedida de Jesus, o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua ascensão. Havia 3 que ainda não havia consolidado o entendimento: Judas, o apóstata, Tomé, que lá no capítulo 21, ainda lá na frente, no 21, da ressurreição, Tomé vem pedir prova: será que é o Senhor mesmo? Deixe-me tocar nas suas feridas da sua mão. E nós temos Filipe ali, no final do discipulado, depois de 3 anos, de ver ressurreição, de comer pães multiplicados, de ver milagres, cego ver, coxo andar, demônio ser expelido. Depois de todo aquele tempo, Filipe ainda vem dizer assim: quem é o Pai? Isso significa, queridos, que se Filipe não tinha entendido quem é o Pai, Filipe não tinha entendido ainda a missão de Jesus, os sinais de Jesus e o propósito de Jesus, e nem também a sua vocação. Então aqui, queridos, nós já percebemos que o Senhor Jesus já replica a sua mensagem, a sua missão que ele recebeu, ele replica para a igreja. E nesse próximo quadro nós percebemos, replicou-lhe o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, já lemos,
E aí o verso 12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, quando eu for para o Pai, vocês precisam dar continuidade nesse processo da revelação de quem é o Pai. Só que agora, para vocês revelar quem é o Pai, vocês têm que revelar quem eu sou primeiro. E é por isso que o Senhor Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui o Senhor Jesus já se coloca como o intercessor, o intermediador. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não vão chegar ao Pai sem passar por mim, sem via a cruz e sem via o meu nome, porque eu sou o caminho, a única verdade e a vida para chegar ao Pai. E quando o Senhor Jesus diz: tudo que pedis em meu nome, isso eu farei, nós podemos perceber isso, queridos, na oração de Jesus, na ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus diz assim: Pai, Paizinho, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por que Deus sempre ouve Jesus? Porque o Senhor Jesus só está fazendo aquilo que o Pai mandou. Amados, se o Senhor Jesus está fazendo o que o Pai mandou e o Pai não atendesse, seria uma contradição. E o verso 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui, queridos, então é a prova de que nós estamos recebendo de Jesus a continuidade daquilo que o Pai passou para ele num estágio avançado. Ou seja, nós recebemos a missão de multiplicar exponencialmente essa revelação de quem é Jesus, para que Jesus possa levar os gentios à presença e ao conhecimento do Pai. E é por isso que nós chegamos nesse terceiro momento, o profetismo na nova aliança. Eu quero lembrar, queridos, fazer a menção, para não ser muito extensivo, um episódio em Números capítulo 11 ali, quando Moisés está cansado e recebe aquele conselho do seu sogro Jetro. Moisés pede ao Senhor ajuda. Então o Senhor diz: então separe 70 homens idôneos, homens temente a Deus, homens não avarentos, que eu tirarei do espírito que está sobre vós e colocarei sobre esses homens. E é interessante que o Senhor fez isso. Alguns homens estavam no tabernáculo quando começaram a profetizar, mas alguns estavam fora do tabernáculo, que receberam a mesma unção e começaram a profetizar. Josué correu a Moisés, ainda jovem. Josué disse: olha, estão ali alguns que não são do nosso grupo, do nosso meio, que estão profetizando. E a resposta de Moisés é muito interessante, porque Moisés diz assim: você está com ciúme do que Deus me deu, do que Deus tem derramado sobre mim? Quisera todos pudessem profetizar. A pergunta que nós fazemos a esse texto, amados, teologicamente, é: que tipo de profecia ele está dizendo ali? Ali, queridos, é um prenúncio a respeito daquilo que aconteceu em Atos, no derramamento do Espírito, queridos. Ali é uma profecia do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então nós percebemos ali em Ezequiel 37 também a experiência ali das águas, nos tornozelos, no joelho, na cintura, e o derramamento sobre toda a carne. E aliás, em 37 é a profecia do vale dos ossos secos, e aquela profecia é para mostrar que o Senhor, pela sua palavra, pela palavra de Jesus, daquilo que foi profetizado, que ele haveria de trazer vida, alegria ali em Isaías. Aqueles ossos secos são figuras de seres humanos condenados, porque a palavra do Senhor diz: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O vale dos ossos secos era uma visão a respeito de como se encontrava a natureza humana.
e ali o Espírito de Deus haveria de profetizar vida, e ali haveria de haver novo nascimento, geração de vidas. Mas voltando ao Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, amados, quando nós pegamos aquela missão do 17 e 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E o 16, 13, que diz que quando o Espírito fosse derramado, nós não falaríamos de nós mesmos, mas nós diríamos a respeito do que nos foi anunciado da salvação. Então, quando a palavra do Senhor diz no verso 12, em verdade, eu vos digo que aquele que em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está dizendo assim: eu só vim mostrar o caminho e trazer o início, mas vocês vão continuar fazendo com toda a autoridade que foi dada dos céus e da terra. E a pergunta é: que obras são essas, queridos? É a obra da salvação. Se precisar de testemunho em forma de cura nos lugares longínquos, o Senhor fará para testemunhar o seu nome. Porque quando a palavra do Senhor diz em Atos que eis que derramarei, esse ato é contínuo, né? Então o Senhor continuará falando através de nós a respeito do seu testemunho. Então, assim como o Pai me enviou, o Senhor está enviando-nos ao mundo com a mesma missão, a mesma tarefa, os mesmos princípios e as mesmas atitudes. A igreja se perde quando nós perdemos essa palavra, porque não falará por si mesmo. Então, amados, nós percebemos, então, qual é a verdadeira palavra profética da igreja no Novo Testamento? É falar sobre Jesus, é testemunhar sobre Jesus. E assim como na primeira aliança os profetas anunciaram que o Senhor Jesus haveria de vir a primeira vez, nós hoje falamos de Jesus para conhecer e revelar Jesus, e nós profetizamos que ele haverá de voltar. Então o profetismo na nova aliança, irmãos, é ouvir e fazer o que Jesus ensinou e anunciou. Olha o que diz o verso 26 de João 15: quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amados, eu estou tentando dizer que a palavra profética não é sobre mim e nem sobre você, não é sobre o casamento, não é sobre a compra da casa, não é sobre isso. A palavra profética é sobre quem é Jesus, quem é o Salvador, quem é o Redentor, quem é o Filho da redenção, para ele apontar o Pai. Por quê? Porque o projeto final é morar na casa paterna, e quem não se tornar filho não vai morar na casa do Pai. Por isso, conhecer o Pai é a prioridade de toda a revelação. Haverá pessoas que poderá sim receber uma palavra que nós vamos explicar então o que significa isso. Nós temos ali na oração de Jesus: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes dos gentios compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Falando de quem? Daqueles que haveriam de ouvir dele sobre nós, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Portanto, amados, os profetas anunciaram a vinda de Cristo, e a igreja profetiza a volta de Jesus. Eu quero concluir então dizendo que tudo que mostramos, irmãos, sobre o profetismo bíblico da nova aliança fala do testemunho sobre Jesus. Não é sobre mim e nem sobre ninguém. O principal ato profético da igreja hoje é o testemunho sobre Jesus.
E o que confirma esta são dois testemunhos. Primeiro é a palavra de Paulo em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, é sobre ele, é por meio dele e é para ele. Quando eu mudo essa natureza e esse foco da mensagem, eu passo a falar a respeito de mim e de outras coisas. Mas eu quero também lembrar que a ceia aponta para Jesus. Quando o Senhor Jesus, ali na multiplicação dos pães, primeiro ali na instrução de Paulo, ali em 1 de Coríntios capítulo 11, quando Paulo vem ensinar a igreja, corrigir a igreja, o apóstolo Paulo começa narrando tudo, desde a primeira noite, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois de haver ceado, tomou o cálice, e dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança. E aí ele diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a sua morte, até que ele venha. Então, qual que é o anúncio que tem que ser feito? Sobre a morte de Jesus até que ele venha. Esse é o anúncio profético da igreja, queridos. E eu quero lembrar isso na multiplicação dos pães. Quando o Senhor Jesus teve aquele episódio ali, meus irmãos, talvez eu tenha até registrado aqui, no final eu vou mencionar. Nós temos ali um pré-anúncio a respeito na figura do anúncio apostólico. Quando o Senhor Jesus resolve fazer um milagre ali da multiplicação dos pães, o Senhor Jesus começa a partir o pão e deu 12 cestas, simbolizando ali os 12 apóstolos, e o Senhor Jesus diz: distribuí vós mesmos esses pães. Aquilo ali é uma figura, irmãos, que quem tem que distribuir, anunciando o pão que desceu do céu, aquilo ali é uma figura, irmãos, da ceia, é uma figura da proclamação do Evangelho. Distribuí vós mesmo o pão, eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha o Senhor Jesus reforçando novamente que o anúncio, que é a distribuição do pão que desceu do céu, tem que ser feita da parte nós que recebemos esta palavra. Alguém questionaria: mas alguém disse algo de Deus e acertou sobre a minha vida. Eu quero dizer, meus irmãos, que eu já recebi muitas palavras que os homens que revelaram acertou. E uma das palavras que eu recebi muito clara de um homem de Deus foi o seguinte: ele disse assim um dia para mim lá em Jardim: em 31 dias você ganhará um carro. E eu estava na transição de Jardim para Campo Grande, com igreja aqui, igreja lá. E no final desses 31 dias eu estava em Campo Grande, e eu comecei a contar, a contagem regressiva, e no 31º dia, então à tarde, eu recebi uma visita de um casal de idosos, e eu recebi, e eles conversaram, tomaram um café, e em certo momento eles interromperam a conversa e disseram assim: olha, pastor Ian, nós resolvemos comprar outro carro. Estávamos em dúvida se venderíamos esse ou não, e sentimos no coração de trazer e doar esse carro para vocês. E no 31º dia da palavra que eu recebi, se cumpriu a palavra. Então alguém diria: isso não é uma profecia? Queridos, eu quero dizer que para mim isso é revelação. Como alguém falou sobre o futuro e acertou, amados, nós não estamos dizendo que Deus não pode usar pessoas, não é esse assunto. O que nós estamos dizendo, talvez nós temos aqui um problema de semântica. O que eu estou tentando dizer é que a profecia bíblica é sobre Jesus e a volta de Jesus, e quem é Jesus, e que a revelação, ela pode nos trazer, queridos, entendimentos, respostas,
como já recebi inúmeras vezes. Para nós esclarecermos um pouquinho mais esse assunto, eu quero lembrar aqui um episódio que aconteceu, amados, no ano de 81. Talvez muitos dos que me ouvem não sabem, mas eu estava em Recife nesse período, aliás, estava indo para lá ainda. O ex-presidente Figueiredo falou o seguinte, queridos: o mundo verá que eles farão com tanta democracia, entre aspas, jogarão a nação num lamaçal de dimensões continentais, onde o povo afundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instale o caos social, seguido de uma inevitável guerra civil. Chegado este momento, o povo clamará nas ruas pela democracia, implantada por nós em 64, ex-presidente João Figueiredo. Eu te pergunto, querido, não é exatamente o que foi dito naquela ocasião que estamos acontecendo? Então a minha pergunta é: então o ex-presidente Figueiredo nos deu uma palavra profética? Claro que não, queridos. Aqui tem uma palavra de conhecimento, alguém que conhece a história, alguém que tem uma visão. Quanto que Olavo de Carvalho tem acertado. Olavo de Carvalho foi o cara mais incisivo em dizer: o exército não vai defender o Brasil, o exército não vai defender o Brasil. O presidente, o nosso presidente preso não vai assinar GLO. Tudo o que Olavo de Carvalho disse aconteceu. Porque ele era profeta? Não, porque ele tinha conhecimento histórico, queridos. Bom, mas se alguém questionasse, em primeiro lugar, por que na primeira aliança havia os profetas, então hoje não há mais como houve? Porque a revelação ainda não era plena, porque não havia chegado em Jesus. É como se eu dissesse: Deus estava escrevendo a Bíblia, queridos. Hoje a Bíblia está escrita e tudo de Cristo já foi revelado. Segundo, quando alguém fala da parte de Deus, pode ser com palavras de sabedoria ou conhecimento. Você lembra que Isaías capítulo 11, verso 2, ainda que o profeta Isaías estava falando a respeito de Jesus, ele disse: olha, eis que o Espírito do Senhor virá sobre mim e derramará sobre mim espírito de conhecimento, espírito de entendimento, de discernimento, espírito de conselheiro, espírito de ciência. Ou seja, aquilo que foi prometido em Isaías 11, 2, através de Jesus foi derramado sobre nós. Terceiro, se alguém lhe entrega uma palavra de revelação, essa deverá estar consoante a palavra escrita. Você concorda comigo? Que alguém não pode revelar algo fora da palavra? Logo, então, quando eu revelo algo que está na palavra, eu não falo de mim mesmo, ou seja, eu falo do que já foi revelado. Então, se eu falo do que já foi escrito, qual é a novidade disso? Ou qual é a predição do que já está escrito? Quarto, por isso a palavra em mistério tem que ser interpretada. Por isso que na instrução sobre os dons carismáticos, o apóstolo Paulo diz: aquele que falar em outra língua, em mistério, que traduza, para que o indouto possa saber do que é que você está falando. Quinto, entender a questão semântica do uso do termo profético. Aqui eu estou usando o profético nos termos bíblicos da primeira aliança. Sexto, predizer, ou seja, revelar, é fruto da intimidade. Irmãos, Deus é atemporal. Quando você tem intimidade com Deus, Deus fala sobre, sim, o futuro, mas Deus fala a respeito de pessoas, de situações, de direção. Mas isso não é profecia, porque se está falando de mim e de você, da cidade que eu tenho que me mudar, da cidade que eu tenho que sair, ou do carro que eu tenho que não comprar. Nós estamos falando de coisas temporais.
E essa revelação é fruto da atemporalidade de Deus. Sétimo, uma questão semântica. Oitavo, a igreja está constituída sob 5 ministérios. Então as pessoas querem dizer que hoje tem validade a unção apostólica e a unção profética, mas nós temos que entender, queridos, a função como propósito. Nós temos que entender que quando a Bíblia diz que a palavra apostólica é o fundamento, eu pergunto: quantos alicerces tem um prédio? Pode ser 1 andar, pode ser 10 andar, ou pode ser 50 andar. Um prédio só tem um fundamento. Então, quando a Bíblia diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento apostólico, é porque é aquilo daqueles de quem receberam a revelação de Jesus e aqueles que transmitiram para nós. Eu pergunto: um prédio precisa de outro fundamento? Bom, alguém poderia levantar que o termo cessacionista refere-se a uma visão teológica dentro do cristianismo, na qual se acredita que certos dons do Espírito Santo, como falar em línguas e profecias e outros, a unção apostólica, cessaram de existir com a morte dos apóstolos, o fim da era apostólica. Portanto, um cessacionista é alguém que sustenta essa crença, sem necessariamente acreditar que Deus deixou de realizar milagres, curas e libertações hoje. Parece um pouco contraditório, né? Deus cessou de fazer, mas Deus continua fazendo. Porém, a questão é: se os dons cessaram, o que significa essa previsão reais em que os profetas atuais têm acertado? Eu quero levantar a seguinte questão: se isso é de Deus, então nós precisamos de uma explicação bíblica. Se isso não é de Deus, nós estaríamos dizendo que todas essas pessoas estão mentindo e falam por demônios. Então olha só a responsabilidade, queridos, de afirmar que isso não é de Deus, mas ao mesmo tempo, se é de Deus, eu preciso encontrar uma resposta de qual é o significado e qual é a função e como é que Deus está usando essa geração dessa forma, ainda que nem todos sejam verdadeiros. Nós estamos falando daqueles que falam realmente por aquilo que Deus está mostrando para eles. Então, amados, nós podemos entender que Deus está fala por meio de revelação, mas isso não é profetismo bíblico, porque dizer que todos os que Deus está usando dessa maneira estão mentindo e estão falando por demônios é muito perigoso, queridos. E eu quero encerrar dizendo que a primeira multiplicação dos pães e peixe, ela vem trazer: dai-lhe vós mesmos de comer, ou seja, e fizeram repartindo em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, ergueram os olhos e os abençoou, deu-os aos seus discípulos para que distribuíssem. Já dissemos, e eu quero encerrar, meus irmãos, trazendo aqui 2 de Coríntios, capítulo 11, verso de 1 a 15, que eu não vou ler tudo, que não quero estender, mas eu queria muito que você lesse essa defesa do apóstolo Paulo a respeito dos falsos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo está caracterizando o seu apostolado, em defesa do seu apostolado, contrastando com aqueles falsos profetas. Eu quero que você faça uma análise disso. Então eu concluo dizendo: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.